livro de Eclesiastes, capítulo 4, de 4 a 8. Semana passada, para quem esteve aqui, para quem lembra, nós vimos que Salomão perdeu as oportunidades de encontrar a felicidade na tragédia, encontrar a felicidade nos desajustes, encontrar a felicidade nos desacertos humanos. As tragédias, elas cumprem um papel, se nós nos permitirmos, de sermos resposta de Deus na vida de alguém. Não é do agrado de Deus que as tragédias venham, não é do agrado de Deus a dor e o sofrimento. Deus criou todas as coisas e declara, viu Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Não tem pecado, não tem dor, não tem desemprego, não tem traições, não tem guerras, não tem fome, não tem miséria. Deus cria tudo em perfeição. O homem escolhe o seu caminho de pecado e escolhe romper com o próprio Deus, e aí surge uma série de tragédias. As tragédias humanas, as tragédias sociais, as tragédias conjugais, familiares, surgem as tragédias e nós podemos ser resposta de Deus. Então não apenas lamentar, não apenas procurar culpados, a grande culpa é nossa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então quando nós procuramos pecados, ou melhor, culpados para as tragédias humanas, a gente precisa olhar para nós mesmos. Mas as tragédias humanas podem servir como, para mim e para você, como um espaço, como uma oportunidade de nós sermos bênção na vida de alguém. E quem perde a oportunidade de ser bênção não encontra felicidade nas tragédias. Hoje nós vamos falar, é um tema que a gente já passou por ele há um tempo atrás. O livro de Eclesiastes tem alguns pontos que vão e vêm, e a gente vai falar novamente sobre a questão do trabalho. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nega a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Mais uma vez, versículo 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Amém? Glória a Deus. Lembrando sempre, que nós entendemos que o texto de Eclesiastes parte de um Salomão já envelhecido, de um Salomão que havia de alguma forma rompido com os seus princípios e valores, que havia quebrado a aliança com Deus. Nós temos um Salomão jovem que ora ao Senhor com muita humildade, que rasga o seu coração diante de Deus e pede a Deus sabedoria para cuidar do povo de Deus de maneira excelente. Deus dá a Salomão sabedoria e dá todas as outras coisas que ele não pediu. Dá a Salomão paz, dá a Salomão autoridade sobre os seus vizinhos, sobre os seus inimigos, dá a Salomão riquezas, dá a Salomão tudo aquilo que normalmente se deseja o coração humano. Salomão, contudo,
status social, riqueza, saúde, família, com tudo estável, Salomão rompe com Deus. Salomão perde a sua aliança. Não é a estabilidade emocional, não é a estabilidade física, financeira, não é o status social, não são as riquezas que nos garantem paz com Deus. Salomão tinha todas essas coisas e perdeu a sua paz com Deus. E aqui nesse momento ele volta a analisar o fruto do trabalho. A gente viu que Salomão observa muitas coisas, e agora parando especificamente para observar o trabalho, ele chega numa conclusão, que boa parte dos nossos problemas dentro do ambiente profissional se devem à inveja. Olha o que ele diz aqui no versículo 4: vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Na observação dele, as pessoas faziam o que faziam para se aparecer melhor do que o outro. Ela trabalha mais para ter sucesso em relação ao outro. Ela faz alguma coisa para se comparar com o outro e de alguma forma se ver melhor. Contudo, nas entrelinhas aqui não fica só a inveja que aparece. Também aparece a questão do enfadonho, do excesso do trabalho. Vê lá no final do versículo 8, ele diz assim: também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Então um problema é a inveja. Em dado momento a Bíblia classifica a inveja também como idolatria. O invejoso, de alguma forma, ele é um idólatra, talvez um auto-idólatra. Ele adora a ele mesmo, ele adora os seus bens, ele adora as suas competências, ele adora as suas próprias habilidades, ao ponto de ficar comparando com o outro para humilhar o outro. Ah, eu sou melhor, eu faço melhor, a minha profissão é mais importante, o meu título, o meu diploma é maior do que o seu. Inveja, idolatria. E aqui nós temos também o enfadonho trabalho, que gera o estresse, e tem um fenômeno novo, do século 21 aí, tal do burnout, que é aquela pessoa que tem um excesso tão grande de trabalho, ela quase se torna um viciado no trabalho. E aquilo leva ela a negar os outros bens da vida. Veja, Salomão já cita isso há pelo menos, da época de Salomão, 1000 anos antes de Cristo, nós que estamos há 2000 anos à frente, há 3000 anos atrás. Salomão já percebe que de alguma forma o excesso, ele traz vaidade, ele traz idolatria, ele traz ganância. A palavra não aparece aqui, mas a vaidade e a idolatria muitas vezes tem a ver com a ganância. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que o ganancioso, aquele que idolatra o trabalho, o fruto do trabalho, o status social, a riqueza, os carros, as roupas, aquilo que os seres humanos estão correndo atrás, é servir a um tipo ou uma casta de demônio específica, que é Mamon. É o único demônio que tem nome no Novo Testamento. Quantos demônios Jesus expulsou no Novo Testamento? Vários. Nós lembramos de alguns que Jesus expulsa o demônio da pessoa e libera até a saúde física. A pessoa estava endemoniada e doente fisicamente. Nós lembramos do personagem que estava lá no cemitério, na cidade de Gardená, o jovem gadareno, e ele tinha uma legião de demônios, mas nome não aparece. Em nenhum momento Jesus dá nome a nenhum daqueles personagens. Mas quando se fala da ganância, quando se fala da idolatria ao dinheiro, aparece o nome. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós serviremos a Deus, ou serviremos a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então nós temos aqui algumas questões, De novo, versículo 4. A inveja. A pessoa que trabalha por inveja, ela trabalha por ganância, ela trabalha por idolatria. Ela trabalha servindo, adorando a Mamon. Nós temos o viciado em trabalho. Ele trabalha nem sabe por quê. Não para de trabalhar, ele não tem um resultado, ele não se pergunta, ele não avalia, ele não se questiona. Veja, ele coloca aqui no versículo 8, e não pergunta, e não diz, para quem trabalho eu? É
é um trabalho completamente irracional. Ele não pensa no que ele está fazendo, ele não pensa no presente, ele não pensa no futuro, ele está só trabalhando, ele está só ralando, está acumulando ou não, está gastando à toa ou não, mas ele não pensa, ele não reflete. De alguma forma, também isso é ganância, é vaidade, é inveja, é idolatria, também falta de fé. Uma pessoa que trabalha demais porque ela não crê que o sustento dela vem do Senhor. Salmo 23 diz que o Senhor, me ajudem, o Senhor, e nada me faltará. Enquanto o Senhor é o nosso bom pastor, nada nos falta. Davi vai dizer em dado momento, o pai de Salomão: fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Querido, nós devemos trabalhar, nós devemos estar preparados para as oportunidades profissionais. Estar preparado vem antes, né? Uma coisa é estar atento, outra coisa é estar preparado. Estar atento é você ver a oportunidade, estar preparado é você estar apto a ela. Você precisa das duas coisas, se preparar e estar atento às oportunidades. Outra coisa é viver completamente dedicado, completamente reverente, completamente escravo do trabalho, do dinheiro, do status social e das profissões, ao ponto de você extrapolar a sua saúde, ao ponto de você negar o descanso, ao ponto de você não dar atenção à sua família, os solteiros, o pai, a mãe, os casados, os cônjuges, os filhos, ao ponto de você não ter nem tempo e nem ânimo para as coisas do Senhor. E o trabalho tem roubado a paz de muita gente. O trabalho tem roubado o físico de muita gente. O trabalho tem roubado o emocional de muita gente. Porque nós não temos honrado a Deus nem no trabalho e nem no descanso. Querido, nós adoramos a Deus com as nossas atividades profissionais. Sim ou não? Sim, adoramos. Não, a adoração não está restrita ao local do culto. Nós adoramos a Deus a tempo e fora de tempo. Adoramos a Deus no que fazemos e no que não fazemos. Adoramos a Deus, testemunhamos da sua glória, da sua graça, das suas misericórdias, das suas maravilhas, no meio da nossa profissão, mas também no meio do descanso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de trabalhar, mas é um tempo de descansar. E há um propósito de Deus para todas as coisas. E pelo que a gente vê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, parece que o propósito de Deus para o trabalho não é um enriquecimento. E nós devemos entender qual o propósito de Deus para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para que sejamos adoradores do Senhor lá no comércio, lá na indústria, lá no serviço, lá no banco, em todo e qualquer lugar, para que sejamos adoradores de Deus. Amém? Passa mais uma aí. Logo no versículo 4, esse é o primeiro, não? Acho que esse é o... Volta aí, volta mais um. Logo no versículo 4, a gente vê o perigo que Salomão coloca da inveja. Trabalhar para se comparar ao outro, trabalhar para ter mais do que o outro. Isso não é novidade. Gênesis 11, versículo 4, podemos ler? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. As primeiras gerações, logo no comecinho da história, depois que Deus já tinha feito o dilúvio, depois que Deus já tinha tirado toda aquela primeira geração da época de Noé, que estava com questões de promiscuidade, que estavam com questões de sexualidade fora dos padrões bíblicos, nós temos uma segunda ou uma terceira geração que se levanta e se une para trabalhar. É quase um sindicato. Eles se unem para fazer um grande trabalho,
para fazer uma grande obra, para fazer uma grande torre. Com qual objetivo? Celebrar o próprio nome. Vamos celebrar a nós mesmos. Vamos nos tornar célebres. Vamos nos tornar grandiosos. Vamos nos tornar famosos. Vamos ser reverenciados. E mais, não permitamos que nada nos espalhe pela terra. Querido, quando Deus cria Adão e Eva, Deus deu um atributo para eles que eles crescessem, multiplicassem, para que eles cuidassem da terra. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden, por conta do pecado, eles deveriam sair e popular a terra. Quando Caim peca a Deus, uma das falas mais diretas e objetivas para Deus, para Caim, é que Caim deveria ser nômade, Caim deveria ser um errante, um caminhante do mundo, deveria espalhar, mas o povo não. De uma maneira rebelde, eles iniciam o trabalho deles para afrontar a Deus. Deus mandou que nos espalhássemos, Deus mandou que multiplicássemos. Em Abel, Deus nos ensinou a verdadeira adoração. Não vamos fazer nenhuma coisa e nem outra. Nós vamos trabalhar para nós mesmos. Nós vamos trabalhar para o nosso umbigo. Nós vamos trabalhar para os nossos desejos, para os nossos valores. Nós vamos crescer, nós vamos enriquecer e nós vamos tornar o nosso nome célebre. E ninguém vai nos tirar desse status, desse local. Já tinha parado para pensar nesse texto? Essa é a história da Torre de Babel. O ser humano se une e pega o seu trabalho para afrontar a Deus. Quando é que nós afrontamos a Deus com o nosso trabalho? Me ajudem aí. Quando é que nós afrontamos a Deus com o nosso trabalho? Salomão diz um exemplo. Quando nós fazemos qualquer coisa por inveja, quando nós fazemos qualquer coisa para humilhar o outro. Salomão disse: eu vi uma coisa estranha, eu vi algo diferente, eu vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então nós não estamos fazendo para louvar a Deus, nós não estamos fazendo para sustentar a nossa família, nós não estamos fazendo para desenvolver as nossas habilidades, nós estamos fazendo para provar para o outro que nós somos melhores. Esse é um dos problemas. Quais outros? Me ajudem, quais outros perigos do nosso trabalho? Quando é que nós tornamos o nosso trabalho idólatra? Quando é que nós tornamos o nosso trabalho vaidade? Quando é que nós tornamos o nosso trabalho ganância? Me ajudem com alguns exemplos. Oi? O excesso, deixa o excesso para a gente falar daqui a pouco, né? A gente vai falar só um capítulo sobre excesso. O que mais? Na infidelidade, né? Quando a gente não honra a Deus com o fruto do trabalho, então é uma maneira de ganância, de idolatria, de rebeldia. O que mais? Quando nos corrompemos, quando a gente esquece os valores éticos, né? Cada profissão tem minimamente um código de ética. O enfermeiro, o industrial, o balconista, o vendedor, cada um tem minimamente um padrão de ética. Lendo esses dias um livro que eu já citei aqui em outra oportunidade, a Justiça Generosa, do Timothy Keller, ele fala de um exemplo de um profissional cristão. Ele tinha uma loja de carros, a loja de carros dele estava dentro de um bairro mais pobre da cidade. E ele fazendo uma pesquisa interna, verificando os tipos de pessoas que compravam os carros dele. Idade, sexo, condição social, condição de educacional, qual escolaridade que os compradores tinham. Ele começou a separar. E aí ele fez uma segunda comparação. Depois que ele comparou a idade, se era homem ou mulher, se era negro ou branco, se era rico ou pobre, se era bem estudado ou não, ele foi comparar as taxas. Olha que coisa doida. Ele foi comparar as taxas que estavam sendo praticadas do financiamento, e alguma coisa chamou a atenção dele. Do nada ele comparou os tipos de clientes com as taxas bancárias, e ele identificou que os mais pobres pagavam mais juros na loja dele do que os mais ricos.
E ele ficou indignado com aquilo. E aí ele foi chamar os vendedores para tentar entender por que os mais pobres estavam pagando mais. E aí um dos vendedores falou para ele: olha, aqui na hora da negociação, esses clientes, eles argumentam, eles negociam, eles não pagam o primeiro preço que a gente dá. Já esse grupo, quando a gente fala o primeiro preço, a primeira taxa, eles concordam. Então a gente acaba não negociando. E o que ele entendeu? Que aqueles que eram mais simples, aqueles que eram mais pobres, tinham menos poder de argumentação, tinham menos poder de fala, talvez medo, talvez vergonha. E ele falou: não mais, não na minha loja. A partir de agora, essa mesma taxa tem que ser aplicada também para aqueles que são mais simples. Eu não vou ganhar dinheiro, mais dinheiro, em cima daqueles que podem menos. Uma maneira de honrar a Deus com o seu próprio trabalho. E eu, querido, nas minhas atividades profissionais, e você? Como é que você pode honrar a Deus com a sua atividade? Quando João Batista está pregando arrependimento e mudança de vida lá no Novo Testamento, e as multidões começam a ser batizadas, sair da cidade, ir lá para o deserto, na região do Rio Jordão, para ser batizado, os publicanos, coletores de impostos, os soldados, vão perguntar para ele: e nós, o que devemos fazer? E João Batista vai dizer aos coletores de impostos: não peçam nenhum centavo a mais do que o governo obriga vocês, ou seja, não façam corrupção. E os soldados: e nós, o que devemos fazer? Se contentem com o vosso soldo, não peçam suborno, não sejam violentos com aqueles que não merecem. Queridos, cada um de nós tem um desafio na nossa própria profissão. Cada um de nós precisamos entender que nós não estamos trabalhando simplesmente para a nossa vaidade, simplesmente para o nosso sustento, mas nós trabalhamos também para a glória de Deus. Nessa pandemia, vimos tantas cenas horríveis na televisão. Pelo simples ato de uma balconista, de um McDonald's, de uma cafeteria, de um caixa, de um banco ou de um supermercado, exigir que alguém colocasse uma máscara. E as pessoas diziam: você sabe com quem você está falando? Aquela vaidade, aquela prepotência. E pessoas, porque são desembargadores, juízes, promotores, engenheiros, médicos, advogados, você sabe com quem você está falando. Então ela está pegando a atividade profissional dela, o trabalho dela, o título dela, o diploma dela, e colocando acima do outro, que é feito imagem e semelhança de Deus. E Salomão vai dizer: olha, eu vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja, da ganância, da idolatria. Queridos, nós devemos estudar para desenvolvermos profissionalmente. Amém? Estude, se dedique, aprenda mais sobre sua profissão, pergunte, troque de profissão em algum momento da sua vida. Se você se cansar de uma, vá para outra. Se você entender que você pode render mais em alguma outra atividade, troque, faça coisas diferentes. Mas jamais se esqueça que não é o que você faz, não é quanto você ganha, e não é o seu diploma que diz que tipo de ser humano você é. O que diz que tipo de ser humano eu e você somos é aquele que nos criou. E todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O jogo de xadrez é um dos jogos mais nobres, do pensamento humano. É um jogo que requer paciência, estratégia. Muitas vezes disputado entre pessoas, entre intelectuais, aquilo, tal e tal e tal. Mas o jogo de xadrez, ele tem algo muito importante a ensinar. Porque quando termina o jogo, tanto o rei quanto a rainha vão para a mesma caixinha e para o mesmo buraco, que vai o cavalo e o peão. Querido, não é o que nós fazemos que dignifica, mas é o que nós somos. Toda atividade humana feita em honestidade, desde a atividade mais simples de uma sociedade, até a atividade humanamente, aos olhos dos homens, mais brilhante, diante de Deus é a mesma coisa. E nós devemos exercê-la com dignidade.
devemos exercê-la com mérito, devemos exercê-la para a honra e glória do Senhor. Amém? Uma outra coisa, passa mais uma, que o texto nos permite aqui. Salomão fala do trabalho que é enfadonho. Salomão fala do trabalho que é correr atrás do vento. E aí nós temos duas coisas aqui para a gente pensar nesse perigo que é o excesso. Olha o que o texto diz. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, o que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou. Deus o dia 7º e o santificou. Deus descansou, abençoou e santificou o descanso, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Querido, nós precisamos entender que existe tanta honra e tanto louvor e tanta adoração no trabalho, quanto existe no descanso. Tem gente que tem uma vida de tanta luta, de tanto trabalho, para poder sustentar a casa, para poder sustentar a família, que parece que quando a pessoa para descansar, ela está pecando. Se a pessoa fica um instante parada, ela fica, às vezes, até procurando alguma coisa para fazer. Já se sentiu assim? Às vezes você trabalha tanto, no seu local de trabalho, você é pago para trabalhar 8 horas, tem 1 hora ali de almoço, mas você sempre fica mais, 1 hora a mais, meia hora a mais, 2 horas a mais. Chega um momento que você começa a ficar constrangido de sair mais cedo. Você trabalha até às 18 horas, mas sempre sai às 20. No dia que você sai às 18, parece que você está devendo algo a alguém. Querido, nós precisamos aprender a descansar. Todos nós, às vezes trabalhamos bem no Senhor, mas descansamos mal. A dona de casa que trabalha, às vezes, uma jornada dupla, trabalha fora, ainda tem os afazeres para cuidar dentro de casa. A pessoa parece que fica ali num estágio, ou num estado de descontrole se vê alguma coisa em cima da pia, em cima da cozinha. Ela não pode dormir se ela não lavar aquela louça. Pode, irmã, vai dormir. Deixa a louça lá que eu garanto para a irmã que ninguém vai lavar ela no seu lugar. Pode ficar tranquilo. Amanhã ela vai estar lá, te esperando. Mas pode ser que Deus levante um anjo, um filho, uma filha, abençoado assim, um marido, né? Que chega assim, vá lá e lave para você. Amém? Olha, mas tem gente que não consegue. E a pessoa ainda fica procurando alguma atividade dentro de casa. Olha, mas precisa passar um pano a mais. Não, querido, você também precisa aprender a descansar. Você também precisa aprender a cuidar do teu sono, a cuidar do teu corpo, porque Deus abençoou e santificou o descanso. Se eu transformo o meu horário de descanso, o meu dia de descanso em trabalho, eu estou pegando aquilo que Deus transformou em bênção e estou gerando maldição. Querido, há exceções? De repente você está num momento de endividamento e precisa entender por que você chegou nesse nível de endividamento. Talvez você esteja num projeto rápido, que você vai fazer uma pequena reforma na sua casa, você precisa comprar alguma coisa importante, então você vai se dedicar um pouquinho mais. Mas jamais você vai abrir mão do seu descanso. Porque uma vez que você abre a mão do seu descanso, você está abrindo a mão do quê? Da bênção do Senhor. Vamos lá no Salmo 127. É um texto que muitos sabem de cor. Coloca aí para a gente na tela, por favor. Gente que tem trabalhado tanto, tem se esforçado tanto e não consegue sair do buraco. Trabalha tanto, se esforça tanto, é honesto e não consegue sair dos endividamentos. Trabalha tanto, se dedica tanto, até passou a ganhar um pouco mais e não consegue sair do buraco. Tem 2 problemas. O primeiro é a tal da infidelidade. Não tem jeito, querido, Deus não abençoa. Você está trabalhando, você está se esforçando
E o teu dinheiro, ele está no teu limite humano. Ele não tem a bênção de Deus. Deus não amaldiçoou o teu dinheiro, mas não é um dinheiro abençoado. Não é um dinheiro que está se multiplicando na sua vida. É um dinheiro que está sendo fruto de roubo. Malaquias 3 diz que nós roubamos a Deus quando retemos o dízimo e oferta. Um dinheiro que é fruto de roubo não é abençoado. Então você vai ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil que seja, mas esse dinheiro, ele não vai render como poderia, porque é um dinheiro que não é abençoado. Mas olha o que Deus fala. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, pegar o metrô, pegar o trem, pegar o ônibus lotado, e apertado, espremido, dia de greve, dia de chuva, dia de pandemia. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, chegar em casa, correr, arrumar a casa, arrumar a louça, arrumar filho, preparar marmita, arrumar as coisas para o dia seguinte. Inútil repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Sabe por quê? Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Enquanto a gente descansa no Senhor. Tem gente que se mata de trabalhar e não tem o que alguns irmãos na sua simplicidade têm de paz na sua casa. Porque existe um dinheiro que traz paz e tem um dinheiro dentro da família que traz tragédia. Não importa quantos reais sejam, existe um dinheiro que traz bênção e existe um dinheiro que traz intranquilidade. Querido, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor também é a fidelidade, nos dízimos e nas ofertas. É você separar aquilo que é de Deus e ser grato, e demonstrar gratidão, e demonstrar desprendimento, e demonstrar fé. Querido, quando você tira o valor do seu dízimo e da sua oferta, faz falta no seu orçamento, sim ou não? Sim, faz falta. Tem que fazer, senão é sobra. Se você tem 100% e tirou 10%, quanto ficou? Então fez falta, não saiu 10%. Tem que fazer falta. No orçamento faz falta. O que não faz falta é na nossa vida. Mas no orçamento você tem que sentir. Se a gente não sente alguma coisa que está sendo tirada, das duas uma, ou não era nossa, se estão tirando alguma coisa de mim eu não sinto, não era meu. Porque se é meu, eu sinto falta. Então não era meu. Pode ser que seja fruto de um produto ilícito. Não era meu. Ou então é resto. É sobra. Sabe quando você faz uma reforminha, e aí tem um resto de tinta, a sobra da massa, a sobra da argamassa, e você dá para alguém, olha, sobrou aqui, inteira lá o que você está fazendo. Não é isso que é dízimo, não é isso que é oferta. Então quando a pessoa diz assim, olha, não faz falta no orçamento, não faz falta no nosso sustento, não faz falta no nosso crescimento, não faz falta. Agora no orçamento tem que fazer. Até porque o dízimo e a oferta não pode ser uma atitude de improviso. Hoje eu tenho, se eu tenho eu dou, se eu não tenho eu não dou. Dízimo e ofertas é uma atitude de planejamento. Você planeja lá. Quantos por cento você gasta com alimentação? Quantos por cento você gasta com aluguel, com prestação de casa, com luz, com água, com internet? Isso é orçamento. Qual que é o percentual que eu vou investir no reino de Deus? Não é improviso, é orçamento. Aí tem sentido o Salmo 127. Porque quem está edificando a nossa casa é o próprio. E aí, querido, se o Senhor edificar a casa, as coisas são úteis. Se o Senhor não edificar a casa, queridos, é o sábio Salomão, é o próprio Deus. Salomão que está falando aqui a respeito daquele que trabalha sem pensar, daquele que não descansa. Em contrapartida tem o outro extremo, que é o preguiçoso, aquele que descansa ao excesso, aquele que está sempre arrumando uma desculpa, e não trabalha, e não produz, e não ajuda o pai, e não ajuda a mãe, e não ajuda o marido, e não ajuda a esposa, e não ajuda na casa do Senhor. Esse é o outro extremo. Um extremo é o excesso do trabalho, o outro perigo é o excesso da preguiça. E o texto diz aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículo 5, o tolo cruza os braços
e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É melhor ficar parado do que estar trabalhando. É melhor ter um punhado de alguma coisa do que as duas mãos com afazeres. Querido, nem um excesso e nem outro. Nem uma coisa e nem outra. Passa mais uma aí. A gente precisa buscar moderação. Existe uma fase da vida que as oportunidades de emprego são melhores. Sim ou não? Existe. Um recorte dos 25 até uns 40 anos, as oportunidades surgem. Antes disso, você não tem aquele preparo ainda. Então você aceita as primeiras oportunidades, você vai ser aprendiz daqui, auxiliar daquilo outro, ajudante de não sei o quê. Você quase que paga para trabalhar. E aí você estuda, você se dedica. Aí tem um momento que você começa a ter domínio da situação. Você começa a entender do mercado. Você consegue entender daquela área, de outras que estão surgindo. Você tem força, você tem vigor físico. Eu lembro uma vez, já tem um tempo, e a pessoa não é dessa igreja, para você não ficar pensando aí em quem seja. Encontrei com um jovem no metrô. Vindo de tarde, assim, umas 10 e pouca, 11 horas da noite no metrô, já faz tempo já. Naquela época eu trabalhava na região ali de Santa Amaro, longe para Chuchu. E aí encontrei o jovem, naquele horário eu estava vindo do trabalho, e vi o jovem com a mochilinha e tal, achei que ele estava vindo de repente de um curso, da faculdade. O jovem assim no recorte de 20 e poucos anos, 25 na época, devia ter mais ou menos. Aí começamos a conversar: de onde você está vindo? Da academia. Aí eu falei: caramba, academia aqui na Zona Sul, a pessoa mora lá na Zona Leste e tal. Ah, legal, tal, cuidando da saúde, isso, aquilo. Mas e aí, o estudo? Está estudando? Ah, não. Mas você já estudou alguma coisa? Não, ainda não, tal. E eu comecei a cutucar aquela história, tentando demonstrar para ele a importância daquele tempo de vida, solteiro, sem filhos, sem outros compromissos, de se dedicar tempo para o estudo. E a pessoa um pouco arredia aquela situação. Querido, é importante fazer academia? Lógico que é importante cuidar da saúde, mas há um tempo para todas as coisas. Se no tempo de estudar você estiver brisando, quem lembra daquele desenho que tinha cigarro e o pica-pau, né? Tudo bem que o pica-pau depois dá um jeito, né? Consegue se infiltrar lá, né? O pica-pau sempre dava um jeito. Mas na vida esse jeito nem sempre é possível. E nós precisamos correr atrás das coisas no tempo certo. E se você já passou do tempo de correr atrás e não tinha aprendido isso, peça a Deus misericórdia, peça a Deus para abrir outras oportunidades e vá atrás em nome de Jesus. Porque Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E Deus nos ajuda. Mas, querido, é importante dedicar tempo ao trabalho, dedicar tempo ao descanso e fazer as coisas na época certa. Vamos ler esse texto de Provérbios 6? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não, vamos lá, gente. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Queridos, nem trabalhar ao extremo, 2, 3, 4, 5 empregos. Precisamos aprender a ser ou a estar contente. Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 4, aprendi a estar contente. Tanto sei adorar a Deus na fartura, quanto na simplicidade. Isso daqui não é uma desculpa para preguiçoso. Você precisa correr atrás dos seus sonhos, das oportunidades que Deus lhe abre. Mas, querido, faça as coisas com moderação. Nós louvamos a Deus no trabalho, mas também precisamos cuidar do descanso. Você precisa ter tempo para sair com seus pais, você precisa ter tempo para sair com seus filhos, você precisa ter tempo para sair com seu cônjuge, você precisa ter tempo
saúde física e emocional, para buscar a presença do Senhor. Tem gente que nunca tem tempo, está sempre trabalhando. Cuidado, pode ser que Deus te dê tempo disponível. Nós precisamos cuidar também dos nossos empregos, da nossa saúde, com moderação. Querido, até a terra precisa de descanso. Coloque para a gente Levíticos 25, por favor, versículo 2 em diante. Deus estabeleceu descanso até para a terra, a fauna, a flora, todo o ecossistema, o meio ambiente precisa de descanso. Sabe por que a terra está esse caos? Além da inveja, além da maldade, além da ganância, a gente não dá descanso para nós e para o nosso corpo, e a gente não dá descanso para a natureza. Levíticos capítulo 25, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a ideia aqui de um sábado, né? É um ano inteiro. O 7º ano, o 7º dia, é uma metáfora, né? Um ano inteiro. O 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra. Sabe por que vez por outra tem tsunami, vulcão, enchente, todas as tragédias? Porque nem a terra a gente tem dado descanso. Haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na tua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha, não podadas, não colherás. Ano de descanso solene para a terra. Sabe quando que o ser humano cumpriu isso daí? Nunca. Nem Israel, nem eu e nem você. A gente não dá descanso para o nosso corpo, a gente não dá descanso para a nossa mente, a gente não dá descanso para o próximo, a gente não dá descanso para a terra. E por isso tanta gente estressada. Queridos, casamento, a gente que trabalha tantos anos com aconselhamento, tem algumas coisas que são muito repetitivas. E uma das coisas que a gente percebe do estresse de marido, de mulher, passa pela falta de descanso. Passa pela falta, porque uma pessoa estressada, uma pessoa cansada, uma pessoa que está ali atribulada com conta, com dinheiro, com trabalho, com isso, ela não consegue ser gentil, ela não consegue ser bem educada, ela não consegue ser respeitosa. E aí distrata o cônjuge, distrata a esposa, distrata o marido, é grosso com o filho. Nós precisamos, querido, aprender a descansar também no Senhor, porque isso é uma atitude de adoração. Quantos aqui colocam o relógio, o celular, um despertador para levantar para trabalhar? Quantos aqui? A maioria. Quantos aqui montam uma agendinha do dia de prova, de trabalho, de entrega, de coisa de escola, de faculdade, essas coisas? Você se organiza para aquilo. Por que você não se organiza para descansar? Por que você não planeja o teu sábado, não planeja o teu domingo, não planeja o feriado, não planeja as férias? Você tem que fazer isso. Você é organizado para o trabalho. Por que você não é organizado para as férias? Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Eu começo a pensar nas férias quando eu acabo de chegar da última. É uma coisa que me motiva, né? Pensar nas próximas. Então, quando a gente chega de uma, já começa a pensar nas próximas. Nós precisamos. Próximo feriado, o que você vai fazer? Eu quero ir no Parque do Carmo, eu quero ir no Ibirapuera, quero andar de bicicleta, vou na Avenida Paulista, vou no Ecológico. Se organize, descanse. O Senhor Jesus nos convida a ver os pássaros no céu, a ver os lírios nos campos. Todas essas coisas são para o nosso bem. E nós precisamos aprender a adorar a Deus também através do nosso trabalho. Para terminar, passa mais uma aí. Trabalho e a alegria da adoração. Nós precisamos entender, querido, que o que nós fazemos é mais. Aquele que trabalha na indústria não está apenas construindo um carro, construindo um aparelho, construindo alguma coisa. Aquele que está no comércio não está apenas vendendo
um produto. Aquele que está no serviço não está apenas atendendo pessoas, executando alguma atividade. Tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nós precisamos ver que o fruto do nosso trabalho gerou honra, gerou glória, gerou bênção na vida de alguém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, me ajudem, ou façais qualquer outra coisa. O que dirige um carro, o que dirige um caminhão, o que dirige um ônibus, o que leciona numa escola, o que atende um telefone, o que presta o serviço disso ou daquilo, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Houve uma época que as pessoas achavam que glorificar a Deus era somente dentro da igreja. E havia duas vidas pessoais, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, a minha vida espiritual. Filho, a Trindade é só Deus. Você acha que você tem 3 vidas? O trino é só Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não tem uma vida profissional, uma vida sentimental, uma vida espiritual. Nós somos apenas um ser humano. E em casa nós somos o quê? Adoradores. No serviço nós somos o quê? Adoradores. Nos nossos relacionamentos de amizade, de namoro, de casamento, nós somos o quê? Adoradores. Quando a gente está comprando alguma coisa, o que nós somos? Adoradores. Quando estamos vendendo alguma coisa, nós somos adoradores. E quando estamos em reunião, nós somos adoradores. Nós somos adoradores. Até porque o Senhor procura engenheiros que o possam adorar também. Médicos que o possam adorar. Professores, balconistas, motoristas, soldados, que mais? Cozinheiros. Deus procura adoradores. E eles precisam nos achar a tempo e fora de tempo. E tudo o que fizerdes, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Versículo 8, Salomão termina assim. Versículo 7, então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem que sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Realmente, uma pessoa que não sabe para quem trabalha, deve ser um desespero. Ainda bem que nós sabemos a quem nós servimos. E o apóstolo Pedro vai dizer, trabalhem, não como para homens. Não façam média quando o patrão está olhando. Trabalhem como se trabalhasse para o próprio Deus. Aí a gente não passa raiva, a gente não se sente injustiçado e nem se sente de alguma forma enganado. Se nós estamos trabalhando para Deus, não importa quem é o chefe, o gerente ou o patrão, nós sempre estamos servindo ao Senhor. Querido, às vezes você está trabalhando num local, você tem sido honesto, você tem sido correto e você tem sido competente. Mas de repente o teu chefe direto, o teu gerente, o teu cliente principal não enxerga isso. E de repente você tem alguém até maldoso ali que está querendo puxar o teu tapete, fazendo uma intriga. Nem perca o seu tempo de ficar com azia, de ficar angustiado. Você não está plantando nesse terreno do traíra, do invejoso, do maledicente. Você trabalha para quem mesmo? Você trabalha para quem mesmo? E se você trabalha para o Senhor, você vai colher no terreno do Senhor. E tem muita gente que não é promovido na empresa e é levado para outro lugar. Porque já que as pessoas não te honram aqui, quem vai te honrar, querido, é o próprio Deus. Então continue trabalhando com excelência, continue trabalhando com honestidade. Ah, mas meu patrão não merece. Verdade, não merece mesmo. Ah, mas meu chefe direto, meu gerente não merece. Verdade, não merece mesmo. Mas o teu Deus merece. E a palavra de Deus diz que o Pai, que vê no secreto, que vê no oculto, também no secreto e no oculto,
nos recompensará. E Deus há de te recompensar. Trabalhe com alegria, descanse com alegria, porque quem trabalha e descansa no Senhor tem promessas de bênção. Duro é isso que Salomão falou, uma pessoa que não sabe para quem trabalha, porque quem trabalha para o Senhor, diz o Salmo 100, serve ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?